Gogh e seus autorretratos. Uma das características mais marcantes da arte de Van Gogh é justamente o fato de ele ter feito muitos autorretratos. Mas por que ele fazia tantos e qual a importância desses autorretratos para a sua obra e também para a gente entender quem ele era como artista e como pessoa? Depois da vinheta. Oi, sou a Amanda, mais uma vez aqui no Arte para Você. E hoje vamos falar sobre um dos artistas mais populares aqui, não só aqui, né, eu acho que no mundo, Vincent van Gogh. E vamos falar sobre um aspecto muito importante, ao mesmo tempo que peculiar da sua obra, os seus autorretratos. Muitos artistas fazem ou fizeram autorretratos, é até um exercício bastante comum, né? E alguns fazem muito mais do que outros e ficam até conhecidos por isso. Alguns, como Rembrandt, e tem vídeo aqui sobre Rembrandt, por exemplo, são conhecidos como excelentes retratistas, mas alguns também fazem autorretratos. E outros não são necessariamente conhecidos somente como retratistas, mas têm essa característica muito forte do autorretrato. A Frida Kahlo, por exemplo, é um desses artistas e Van Gogh é outro. Quando a gente pensa em Van Gogh, a gente pode pensar, né, nos azuis e amarelos, nas flores, nos girassóis, na noite estrelada, mas muito provavelmente também a gente vai pensar em autorretratos. Mas por que autorretratos são tão importantes para a arte do Van Gogh? Existem alguns motivos para isso. Eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre, né, a gênese, né, desses autorretratos e vou elencar alguns dos mais conhecidos e também tidos como mais importantes. Um dos motivos pelos quais o Van Gogh fez muitos autorretratos é porque ele não tinha dinheiro para pagar modelos. Muitas vezes os artistas pintavam uns aos outros, e ele, Van Gogh, também fez isso, mas isso seria tema para um outro vídeo, né? Inclusive, se vocês me seguem lá no Instagram, eu tenho feito uma série de posts de artistas pintando outros artistas. Isso é muito comum. Entre os impressionistas, por exemplo, que eram muito amigos, tem N retratos deles pintando uns aos outros. O Van Gogh também pintou o Gauguin, foi pintado pelo Toulouse-Lautrec, pelo próprio Gauguin, enfim, isso é uma tradição bastante comum. Mas, se eles queriam modelos de verdade, era necessário pagar por esses modelos, e não era barato. Então, artistas que tinham questões financeiras mais apertadas, os próprios impressionistas, como eu mencionei, no começo da carreira, que passavam muitas dificuldades financeiras, também pintavam uns aos outros, porque era apenas um exercício, né, e estavam todos se ajudando, não precisavam pagar uns aos outros. O Degas não, o Degas pagava as bailarinas para ficarem muitas horas no seu estúdio, às vezes paradas muito tempo na mesma posição. Eu tenho um vídeo aqui também sobre as bailarinas de Degas, então quem quiser saber mais sobre como era essa dinâmica do Degas em relação às bailarinas e elas ficarem posando para ele, tem toda a história completa lá, mas ele sim pagava as bailarinas para irem para o seu estúdio e ficarem horas e horas lá na posição que ele queria estudar. O Van Gogh não tinha dinheiro para pagar modelos, então um dos motivos pelos quais, entre outros, ele pintava tanto a si mesmo, porque ele não precisava pagar a ninguém, não precisava pagar a si mesmo para posar para ele próprio, né? Ao longo da sua vida, 36 autorretratos no espaço de somente 10 anos. E esses autorretratos não somente são uma incrível fonte de conhecimento, não apenas sobre ele e sobre a sua aparência, até porque a gente só existe uma foto conhecida dele, mas também sobre como ele se desenvolveu como artista ao longo dos anos. E além do mais, esses autorretratos são, assim, chave para a gente entender como ele gostaria de ser percebido como artista e também da sua psicologia e da sua psique. A gente sabe, né, que o Van Gogh teve uma vida bastante torturada, bastante complicada, né, uma vida muito atribulada emocional, psicologicamente, e pistas sobre, né, a sua psique, sobre as suas questões emocionais e psicológicas são reveladas nos autorretratos. Não apenas como ele queria ser visto e ser percebido, mas também questões, né, problemas e né, coisas pelas quais ele estava passando e que ele estava vivenciando naquele dado momento da produção daquele autorretrato. Então, vamos começar a falar de alguns assim que, né, são tidos como os mais conhecidos, mais importantes ou mais relevantes desses 36. O primeiro é o Self-Portrait as a Painter, de 1886. O Van Gogh começou a pintar mais tarde na vida, quando ele tinha 27 anos, né, então não foi daqueles que começou muito jovem, muito novinho, né, assim, ainda como estudante, e ele nunca recebeu nenhum tipo de treinamento formal, né, ele nunca estudou assim formalmente, fez academia, né, de arte, digamos assim. E os seus primeiros autorretratos como esse são datados de 1886, que é também o momento exato em que ele se retratou como um artista. É curioso notar que ele usa cores muito sombrias aqui.
e ele logo as abandonaria depois que ele conheceu o trabalho dos impressionistas em Paris. O segundo é mais um, né, no caso o título é Autorretrato, de 1887. E nesse aqui é um dos que ele criou enquanto ele estava em Paris, de 1886 a 1888. Aqui ele resolveu se apresentar como um burguês respeitável, usando um terno assim mais elegante e chapéu. E aqui a gente também vê como ele mudou a sua paleta. As cores leves e pastéis que eram até então incomuns para ele. Ele até mudou a cor dos seus olhos para combinar mais com a paleta de cores usada aqui. Nessa pintura, eles estão assim meio um azul acinzentado, enquanto na realidade os seus olhos eram verdes. O terceiro é Self-Portrait with Grey Felt Hat, de 1887. Esse é um que é muito conhecido. E aqui a gente vê como ele estava estudando e estava, inclusive, aplicando as técnicas do pontilhismo que estavam em voga em Paris, onde ele estava na época. Mas em vez de como o nome diz, né, pontilhismo, ao invés de usar pontos, ele estava usando linhas, né, muito curtinhas de tinta em diferentes direções. Então não eram pontos, eram linhas. Ele até criou um tipo de, como se fosse assim, auréola no entorno da sua cabeça. E já é tipo um prelúdio, né, dos círculos que se tornariam a sua marca registrada. O próximo é o famosíssimo Self-Portrait as a Painter, que foi pintado de 87 até 1888. E esse é o último trabalho que ele fez ainda em Paris. Ele estava completamente exausto da vida agitada na cidade, que nunca combinou com ele, e isso aparece na expressão do seu rosto. Ele escreveu para sua irmã e como ele tinha se retratado. Rugas na testa e ao redor da minha boca, uma postura cansada, uma barba muito ruiva, mal cuidado e triste. Com toda essa tristeza e a melancolia que estão retratadas aqui, ele estava, na verdade, fazendo tipo um statement, né? Aqui o Van Gogh é não apenas um pintor, mas um artista que usa um novo estilo com cores muito brilhantes, muito vivas e que não foram misturadas. Depois dessa temporada em Paris, ele se mudou para Arles, na esperança, né, de criar lá a Casa Amarela, que era a comunidade de artistas que poderiam existir em uma comunidade, né, de encorajamento, né, e mútuo, digamos assim, né, que os artistas viveriam juntos, trabalhariam juntos, e aí, né, encorajariam e estimulariam uns aos outros. E uma das primeiras pessoas que ele convidou para ir lá foi justamente o seu amigo Paul Gauguin, com quem ele teve, né, uma famosíssima, atribulada, mas muito forte, muito profunda ligação, tanto pessoal quanto artística. Justamente falando em Gauguin, Self-Portrait Dedicated to Paul Gauguin, 1888. A história da mutilação da orelha do Van Gogh se tornou uma parte, né, assim, até do imaginário da cultura pop, né, e da história da arte. Todo mundo que, sempre que se fala em Van Gogh, se lembra da história da orelha. Mas nem todo mundo sabe exatamente o contexto de como e quando isso aconteceu. Já em Arles, o Van Gogh e o Gauguin brigavam bastante e, às vezes, de forma bastante violenta. Existe até um depoimento do Gauguin de que o Van Gogh uma vez teria partido para cima dele com uma arma. Não se sabe exatamente que arma era essa, o tamanho, que tipo, se estava carregado ou não, mas existe essa história contada pelo Gauguin de que em uma dessas brigas o Van Gogh avançou para cima dele com uma arma. Uma das suas brigas, né, na noite de 23 de dezembro de 1888, quase vésperas de Natal, o Van Gogh teve uma convulsão durante a qual ele ameaçou uma lâmina, né, tipo um gilete, e acabou cortando a si próprio, e foi nisso que ele cortou a própria orelha. E ainda num estado assim meio de transe, talvez, ele levou a orelha para a Casa de Tolerância, né, um bordel, onde ele deu a orelha de presente para uma prostituta chamada Raquel, com quem ele tinha lá algum tipo de envolvimento. O Gauguin acabou indo embora, depois, né, foi passar a noite em outro lugar, e quando ele voltou, ele descobriu que a polícia tinha chegado na casa e que tinha sangue espalhado pelo chão todo. O Van Gogh não somente tinha cortado a sua orelha, como ele também acabou acidentalmente cortando uma das artérias do seu pescoço e aí acabou que ele estava bem mal de saúde depois de ter perdido tanto sangue. Ele foi hospitalizado e depois ele se lembrou que ele não tinha a menor
lembrança de nada disso ter acontecido. Ele não tinha lembrança da briga, ele não tinha lembrança da lâmina, ele não lembrava da orelha, ele não lembrava da artéria, ele não lembrava da Raquel, ele não lembrava de nada. Você vê tamanho, o quão alterado e fora de si ele estava durante esse episódio, né? Existem especulações que o Van Gogh fosse esquizofrênico. Alguns médicos acreditam, na época não tinha diagnóstico, mas alguns médicos acreditam que ele sofria de esquizofrenia. Esse é um dos possíveis diagnósticos. Eu não sou médica, então assim, não ouso fazer nenhum tipo de diagnóstico, mas eu já li sobre possíveis diagnósticos do Van Gogh. Talvez esse aqui tenha sido, né, um dos episódios de alguns dos possíveis transtornos que a posteriori tendem a diagnosticar no Van Gogh. O próximo seria o Self-Portrait with Bandaged Ear and Pipe, que é de 89. E o Van Gogh pintou esse retrato provavelmente quando ele estava ainda no hospital depois do incidente da orelha. E o que separa esse dos que vieram antes dele foi justamente uma mudança dramática na aparência do artista. Ele aqui aparece cansado e como assim meio desiludido, né? Muito melancólica. Ele não lembrava quase nada do trágico acidente com o Gauguin, mas uma coisa estava clara para ele. O seu amigo tinha ido embora, né? Depois desse incidente, o Gauguin foi embora de Arles, eventualmente iria para o Tahiti, e aí a gente já sabe, né, a história, a gente já sabe, conhece, né, as pinturas dele no Tahiti, é uma outra parte da biografia dele, que foi motivada por muitos motivos, né? Ele era uma outra personalidade, também uma personalidade bastante complexa, mas ele acabou indo embora de Arles, e aí eventualmente acabou indo embora da França, mas isso simbolizou para o Van Gogh que o seu sonho da sua comunidade artística em Arles tinha ido por terra, tinha acabado, aquilo não ia acontecer. Depois desse, que é o Self-Portrait with Bandaged Ear, que é de 1889, no qual ele se pintou logo depois que ele voltou para casa do hospital. Estava, né, um espelho para os seus autorretratos, e esse é o motivo pela qual algumas pessoas pensam que ele tinha perdido a sua orelha direita ao invés da sua orelha esquerda, que foi que ele de fato cortou. A expressão facial é parada e muito melancólica. E à direita, a gente vê uma impressão japonesa. As impressões japonesas, né, a estamparia japonesa, tinha causado um impacto enorme, uma influência enorme no impressionismo, e ele, Van Gogh, era profundamente apaixonado pela arte japonesa e usava como inspiração muitas vezes. O próximo é o Self-Portrait de 1889, um dos últimos autorretratos feito pelo Van Gogh. E aqui foi feito num dos primeiros meses da sua internação voluntária, né, no sanatório, e durante o qual ele pintou principalmente paisagens no entorno, e foi aqui também que ele pintou a Noite Estrelada, apesar de que a Noite Estrelada, a paisagem não era a paisagem do entorno do sanatório, mas foi lá que ele pintou a Noite Estrelada. Em julho de 1889, enquanto ele estava pintando nos campos próximos ao sanatório, ele teve um breakdown, né, um colapso nervoso, que acredita-se ter sido um sintoma de epilepsia. Porque, inclusive, também existe essa crença em alguns artigos escritos, né, e algumas análises da comunidade médica, de que ele era também epilético. Então, ele realmente tinha um quadro emocional, físico, de saúde, tanto saúde, né, física quanto mental, neurológica, bastante grave, bastante grave. Incapacitado por 5 semanas e muito traumatizado pela experiência, ele voltou para o seu estúdio, seu quarto, se recusando a sair sequer para o jardim. Nem para o jardim ele queria ir. E esse aqui foi o primeiro trabalho que ele produziu depois de se recuperar desse episódio. O Self-Portrait de 1889. E está usando um terno e não a jaqueta, né, que ele normalmente usava. Os traços do seu rosto, né, estão assim endurecidos, né, estão assim mais marcados. Ele está muito, muito magro e os seus olhos estão com uma expressão dura, ansiosa e intransigente. As cores estão se dissolvendo e se a gente olhar para o fundo, né, o padrão de fundo já é mais circular, né? A gente já vê os círculos ali no fundo, que eram um sinal, né, de pressão, de inquietude, de ansiedade, né, uma turbulência interna, simbolizando o estado mental dele, que não era nada bom no momento, naquela época, né, tanto que pouco depois ele veio a cometer suicídio. Esse foi aqui um apanhado. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vou fazer um vídeo sobre esse último. Se vocês quiserem, não deixe de
de escrever aqui nos comentários. Me sigam lá no Instagram também tem muita coisa sobre o Van Gogh, sobre outros artistas e movimentos lá também. Vou deixar aqui embaixo para vocês me seguirem. Não deixem de assinar o canal, curtir o vídeo para que cheguem a outras pessoas, me ajuda muito a divulgar o que eu tenho feito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar sugestões de temas aqui nos comentários também. E até a próxima. Tchau!